Vou falar sobre o AWS IAM ou IAM, né? São os primeiros passos aí no gerenciamento de acesso de usuários, tá bom? Geralmente você vai ver na internet todo mundo falando do IAM é onde você cria o usuário, onde você coloca as senhas dos usuários, etc e tal. Vou te falar sobre isso, obviamente, vou te dar aí um plus, alguma coisa a mais que geralmente passa batido na questão quando você está estudando, né? Isso acaba passando batido dos materiais que estão disponíveis na internet e é algo crucial para você entender o ecossistema AWS. É crucial que você entenda como o IAM funciona, beleza? Então esse é o básico dos básicos, a primeira coisa que você tem que entender dentro da AWS. Então a primeira coisa, o que é, né, o AWS IAM? Ele é usado para dar acesso a usuários e grupos, tá? Ele, quando você vai criar um usuário dentro da Amazon, é nele que você vai criar esses usuários. Eu mostrei um pouco na aula de ontem, inclusive ainda está disponível. Ele faz o gerenciamento e políticas de acesso. O que são políticas de acesso? Quem pode acessar o quê? Quem pode criar qual recurso? Se pode só visualizar, se pode só listar, esse tipo de acesso, tá? O IAM ele é um serviço global. Eu falei sobre isso em algumas aulas anteriores, tá? E o IAM ele não é específico por região. A Amazon tem as regiões. Quando você cria um usuário, ele é criado para todas as regiões. Não existe distinção nesse serviço. Em alguns outros também. Esse é um dos serviços globais da Amazon. Não é específico por região. Quando você cria uma nova conta lá dentro da Amazon, a primeira coisa que a Amazon te dá é um usuário e senha. E esse usuário está vinculado ao seu e-mail. Esse usuário é o usuário root, tá bom? Esse usuário root, ele não é recomendado para você usar no seu dia a dia, porque ele é o usuário master, aquele que contém todos os poderes sobre a sua conta. Em caso o seu usuário, né, vaze, alguém ache essa senha, por algum motivo alguém tente hackear a sua conta, esse usuário root vai ser comprometido e aí já era. Então você tem que tomar muito cuidado com esse usuário root. As boas práticas dizem que você usa esse usuário só para criar a conta, entra nela, cria um usuário comum e aí você não usa mais a senha root para nada, só em último caso, tá bom? Então ela é o cadeado da sua conta, ela é o que vai deixar a sua conta sempre protegida, tá bom? Falei disso um pouco ontem na aula de ontem também. Outra coisa muito importante para você ter dentro da sua conta na Amazon é o chamado autenticação de dois fatores ou MFA, vem do inglês MFA. Autenticação de dois fatores é aquela, não sei se você é familiarizado com esse termo, mas geralmente quando você vai entrar numa conta protegida, por exemplo, Facebook, Instagram, Twitter, todas essas redes sociais têm esse mecanismo que você pode habilitar, que funciona da seguinte maneira. Quando você coloca o seu usuário e senha, ele vai verificar, obviamente, se você digitou a senha correta. E antes de permitir o acesso, ele vai pedir um código que é gerado por um aplicativo instalado no seu celular. Não sei se você ainda tem ou lembra daqueles dispositivos de token que os bancos tinham antigamente. Eu não sei se ainda está em uso, para ser bem sincero. Mas aqueles tokens eram autenticações de dois fatores, só que em vez de ser eletrônico, é um hardwarezinho, né? Um chaveirinho onde você digita, onde você vê, né, o código gerado. Lembro até que bancos tinham o cartão em papel, né? Ele falava digite o número que está na posição 32. Então isso é autenticação de dois fatores, quer dizer, além do usuário e senha, o serviço pede uma autenticação extra. Olha só, se eu pudesse dar um conselho para todo mundo e para qualquer serviço, sem ser AWS, não só AWS, habilite a autenticação de dois fatores. Eu vejo a galera tendo conta do Instagram hackeada, tendo conta do Facebook hackeada, e-mail, tudo porque não tem esse MFA. É trabalhoso porque toda vez que você vai entrar numa conta, ele pede essa senha, você tem que estar com o celular perto, etc e tal, mas é uma segurança extra, uma camada extra. É como se você colocasse um cadeado no seu portão, quando o cadeado fosse quebrado, tem uma outra porta
com uma senha ser digitada e essa senha é gerada a cada minuto. É isso que o MFA é, ele gera uma senha a cada minuto. Então, quem não tem acesso ao seu dispositivo não consegue acessar a sua conta. Beleza? E outra, né? Se você está estudando para a prova de certificação da Amazon ou trabalhando com a Amazon, é o recomendado no guia de boas práticas. Então, sinceramente, não conheço uma conta profissionalmente configurada na Amazon sem MFA, tá bom? Você pode instalar o aplicativo no celular, que é o Google Authenticator. Ele serve não só para a Amazon, mas para todos os sites que existem por aí. Legal. Além do MFA, nós temos os grupos. O que são grupos? Os grupos são agrupamentos de políticas de acesso, né? As políticas de acesso é o que diz quem pode entrar aonde. Por exemplo, numa empresa, o seu crachá, ele abre certas portas e possivelmente não abre outras portas. Isso é uma política de acesso. Pessoas que não são do departamento de TI, já trabalhei numa empresa assim, elas não conseguiam entrar no departamento financeiro. Pois é, isso é uma política de acesso e é isso que acontece aqui na Amazon. Você cria grupos e dentro dos grupos você coloca as políticas de acesso para os seus usuários. Essas políticas já vêm pré-criadas na conta da AWS. Vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Vou logar na minha conta e mostrar para vocês lá como é que isso funciona. Porque seria muito trabalhoso criar. Mas você pode criar políticas customizadas, personalizadas de acordo com a sua necessidade, tá bom? Então, posso dizer que 80%, 90% das vezes você vai usar uma política pré-cadastrada, pré-criada pela Amazon. Por exemplo, acesso somente leitura à parte de cobrança, acesso total à conta, isso já está pré-cadastrado lá, mas de repente você quer fazer alguma combinação que não existe lá, mas isso é exceção. As políticas podem ser agrupadas de acordo com as suas necessidades. Por exemplo, eu vou criar um grupo de gerentes, por exemplo. Os gerentes, o que eles precisam? Eles precisam de repente acessar a parte de cobrança para saber quanto que está sendo cobrado dos serviços. Ele precisa ter uma listagem das instâncias EC2, mas de repente eles não precisam ter acesso a criar instâncias. Isso é uma atribuição dos desenvolvedores, do arquiteto. Então você agrupa, cria um grupo, por exemplo, chamado gerentes, e dentro dele você vai colocar as políticas somente leitura para instâncias EC2, de repente acesso completo à parte de cobrança, tá? Então é por isso que você consegue agrupar as políticas e criar realmente aí uma organização melhor na parte de usuários, tá bom? Boas práticas também. Os usuários são sempre linkados a grupos, tá? Então você vai criar o usuário, os grupos, aí você aponta os usuários para cada grupo, e esse grupo é quem vai governar o acesso à Amazon, as políticas de acesso, lembrando que estamos falando de usuários mesmo com acesso ao console, tá bom? Próximo aqui, as policies ou políticas, né? Esse é, como eu disse anteriormente, é um documento que determina quais as regras de acesso a serviços, tá? Então, pensa ali, as políticas de acesso ao refeitório. Então vai ter lá, você tem que entrar sem o seu celular, porque a gente não quer que você almoce assistindo o YouTube do canal do Guilherme. Isso é uma política, por exemplo, tá? Então, nesses documentos vai dizer, olha, quem tiver vinculado a essa política só consegue listar certos tipos de recurso, só consegue listar recursos da região São Paulo, só consegue listar recursos da região XYZ. E como é que esses documentos são escritos, né? Eles estão num formato chamado JSON, que é o JavaScript Object Notation. Nada mais é do que um texto estruturado, um formato que a gente consegue ler. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. E esses documentos têm que ser nesse formato JSON, tá bom? Não é nada complicado. Esse JSON é muito difundido no mercado de TI hoje em dia e é algo que eu diria que é fundamental para você entender, tá bom? E nesse documento sempre vai ter uma função efeito, ação e recurso. Efeito é acesso ou não acessa, ação é listar, criar, editar, etc e tal. E o resource é o recurso em si, instâncias EC2, tabelas do DynamoDB, etc e tal, tá bom? Falamos de grupos, falamos de políticas, agora a gente vai falar de papéis ou funções, tá? Você vai achar esse termo funções na documentação da Amazon em português.
O que são roles, né, ou funções, ou papéis, conjuntos de permissões específicas. Aqui que a coisa começa a ficar um pouco mais densa, e é o que eu falei no começo da live, que geralmente a gente acaba passando batido por isso. Esses papéis são permissões específicas que são atribuídos não só a usuários, mas e sim a recursos. Dentro do ecossistema da Amazon, quando você cria uma conta lá, você está dentro do que a gente chama de uma VPC. O que é uma VPC? É uma rede virtual. Imagina aí que dentro da sua casa você tem um roteador Wi-Fi e esse roteador Wi-Fi dá acesso aos dispositivos, TV, celular, os notebooks da sua casa, por exemplo, iPad e assim vai. Você está montando uma rede local dentro da sua casa. Os dispositivos, eles se enxergam e eles podem se comunicar através da rede Wi-Fi e é por isso que a gente chama de rede local. Quando você cria uma conta na Amazon, automaticamente você está criando uma rede local dentro da Amazon. E isso é chamado de VPC. As VPCs podem ser públicas e privadas. Vou falar disso em outra aula, não quero complicar muito, mas isso é um conceito importante para a gente entender isso aqui. Dentro da nossa VPC, a gente tem os recursos, que são os serviços da Amazon. Novamente, EC2, tabelas DynamoDB, buckets, funções Lambda, distribuições do CloudFront, DNS, tudo que é criado dentro da VPC e a sua conta é o embrião que segura todo mundo aí, tá bom? E para esses serviços conversarem entre eles, por exemplo, para uma instância EC2 conseguir gravar um arquivo dentro de um disco de rede IFS, por exemplo, ou ler um objeto no bucket S3, precisa de uma permissão. Não é assim, eu sou uma instância, estou aqui, acesso o mundo. Não. Todo recurso que é criado dentro da Amazon, ele não tem acesso a outros recursos por padrão. Você precisa abrir esse acesso e dizer, olha, essa instância tem um papel que permite que ela crie objetos no bucket S3, por exemplo. Essa instância EC2, por exemplo, tem a permissão de rodar uma função Lambda. Essa função Lambda consegue salvar dados no DynamoDB, por exemplo, e assim vai. Então, os serviços da Amazon, eles precisam de permissões entre eles, e essas permissões são dadas através de roles, ou papéis, ou funções, como está na documentação da Amazon em português, tá? Então, elas podem ser associadas a usuários também, mas o recurso mais utilizado é o jeito mais utilizado, entre recursos, como esse exemplo que eu te disse. E lógico, dentro do IAM você tem a configuração de senhas. Então a política de senhas, né? O formato, por exemplo, precisa de 3 letras, 5 números, um caractere especial e 3 pontinhos no final. Você pode criar um formato da senha e forçar que seus usuários sigam esse padrão. Isso é muito comum em empresas um pouco maiores. Você pode também falar para a Amazon, olha, todas as minhas senhas expiram em 30 dias. O usuário é obrigado a cada 30 dias renovar a senha, né? Aquela função adorável que todo mundo gosta de ficar trocando senha, né? Vai colocando o nome do filho, o nome da esposa, o nome da mãe, data de nascimento do pai, chega uma hora que acaba, né? Então, esse negócio da expiração também você pode configurar, mas claro que recomendo que você use um gerenciador de senhas, né? Então tem muitos aí no mercado hoje. Eu uso o LastPass, eu não sei o que vocês usam, mas eu uso o LastPass, ele gera senhas para mim, de acordo com o que eu preciso, e ele salva lá também. A gente está ficando cada vez mais, acho que é preguiçoso, né? Já não lembro senha de nada, eu confio no LastPass, tá tudo lá. Então é essa a inspiração, tá? O formato da senha, como eu disse, e as outras configurações. Por exemplo, você pode falar toda vez que o usuário... toda vez que expirar, eu quero que o usuário solicite a senha para mim, eu, administrador. Também é possível. Não, eu quero permitir que o usuário troque a própria senha. Enfim, é muito, muito poderoso essa parte. Passando aqui para a próxima, né? Além de somente usuários, a gente tem outros usos do IAM, eu acabei adiantando um pouco, mas ele é usado como base para permissões dentro da conta. Desculpa, eu estou vindo de uma outra live, por isso que eu estou meio sem voz. Os recursos
você dá acesso a recursos, como eu disse. Então aqui, por exemplo, acessos a bucket S3 a partir de instâncias EC2, execução de funções lambda. Aqui, a função lambda, ela roda por si só, mas toda vez que ela precisa acessar algum recurso, até mesmo para ela gravar logs, sua função roda. Você quer gravar um log no CloudWatch, precisa ter uma permissão, precisa ter um role lá no IAM. E o IAM é central, né? Então é por isso que ele é tão importante assim. Se você procurar aí nos fóruns, quem começa a mexer com Lambda fala: minha função não consegue salvar dados no Dynamo. Sabe que você criou o role lá dentro do IAM, né, dando permissão. A pessoa fala: nossa, como assim? Mas o IAM não é para usuários? Então, nessa dúvida você não cai mais, tá bom? O acesso ao Dynamo, por exemplo, acesso ao RDS também. Então, o RDS, né, é um gerenciador de bancos de dados da Amazon. O Dynamo também é um banco de dados. E para você ter acesso a esses bancos de dados, o Dynamo você tem que usar o IAM, o RDS, ao invés de você usar os usuários do MySQL, por exemplo, você pode falar que usuários específicos do IAM têm acesso ao RDS. Beleza? Alguma dúvida até então? Temos algumas pessoas assistindo a live aí. Me fala aí, você já tem experiência com computação em nuvem? Esse assunto aqui já estava dominado ou estou trazendo alguma novidade para vocês? Manda aí. Se for novidade, manda um eu aí no chat para eu ver enquanto eu tomo um golinho d'água. Tem um delay bem grande, mas daqui a pouco eu vejo ali. Boa tarde, Tânia. Agora que eu vi sua mensagem, desculpe. Beleza. Legal. Vamos seguir aqui, ó. Como usar o IAM, né? As melhores práticas. Opa, Watson, desculpa, cara. Sim, tem experiência, mas só na prática. Beleza, Watson. Legal, cara, legal. Às vezes a gente mexe, né? Mexe bastante nos serviços e escapa umas coisas meio conceituais. Eu falo por experiência própria. Era, né? O tipo do cara que saía usando, né? Depois que ia ver como é que as coisas funcionavam, você acaba criando certos gaps. Por isso que é legal a gente sempre vir aqui e rever os conceitos, tá bom? Então, Watson, seja muito... Eu acho que é Watson, desculpa. Seja muito bem-vindo aqui à nossa aula, tá bom? Então, vamos seguir aqui em frente. Quero mostrar aqui quais são as melhores práticas do IAM. Então, a primeira coisa é bloquear as chaves de acesso de usuário raiz na conta da AWS. O usuário raiz é o famoso usuário root, tá? Então, não use esse usuário e não tenha secret key e access key nesse usuário. Então, se você está usando a Amazon com o usuário root, entra lá agora, cria um usuário, para de usar o root e tira as chaves dele para que isso não vaze de maneira nenhuma e que ninguém tenha acesso ao super usuário da sua conta, tá bom? Cria usuários individuais do IAM, foi o que eu falei para vocês agora há pouco. Mostrei um pouco na live de ontem. Use grupos para atribuir permissões para usuários do IAM. Então, cria usuário, cria grupo e aí você vincula um ao outro, porque depois fica mais fácil para você revogar, trocar perfil de usuário, etc. e tal. Conceda privilégio mínimo, isso é um princípio de segurança que vale não só para a Amazon, mas para tudo que você possa imaginar. Isso significa aquela história de se eu preciso acessar a sala, eu não preciso da chave para entrar no quarto. Então, se o usuário precisa listar instâncias EC2, não dê acesso full para ele, porque ele não precisa disso. Isso pode cair em mãos erradas. De repente você fala assim, bom, mas eu conheço o usuário, não tem problema. Mas isso pode cair em mãos erradas, sempre tenha em mente isso. A senha pode vazar, hoje em dia tem tanta tentativa de invasão, etc. e tal. Então tome cuidado com isso. Habilitar o MFA, como eu falei antes, habilita o MFA. É trabalhoso às vezes, eu estou trabalhando... Pego meu notebook, começo a trabalhar, vou entrar na conta da Amazon, putz, o MFA. Eu tenho que pegar o celular e olhar o MFA, tá? Tem software também, tá? Eu lembrei agora, tem um amigo do trabalho que ele usa software, aí vai de acordo com o seu critério, mas habilite o MFA. E habilita o MFA do Facebook, Instagram, todo mundo, tá?
O Google não dá sopa pro azar, não. Aqui, conceitos básicos de uso e permissão com políticas gerenciadas da AWS, foi o que eu falei. Não fique criando políticas, já tem muitas políticas lá. Eu nunca precisei criar uma política, talvez uma ou outra, mas isso é muita exceção, tá? Use políticas gerenciadas pelo cliente em vez de políticas em linha. Aqui eu estou pegando coisas que a Amazon fala em português. Isso aqui é o inline policy. Então é o seguinte, você pode, vamos supor aqui que você tem um usuário que tem acesso à Amazon, o usuário Guilherme tem acesso à Amazon, ele está dentro do grupo gerentes. Só que chega um belo de um dia, eu preciso criar uma instância EC2 para fazer um serviço que o meu chefe pediu, só que eu sou gerente, o grupo gerente não tem acesso a criar instâncias EC2. Como é que eu faço? Eu troco o Guilherme de grupo ou mexo no grupo? Porque se eu mexer no grupo, eu vou acabar dando acesso a usuários, a todos os usuários, todos os gerentes a criar instâncias EC2 e você está abrindo aí demais as portas. Então você pode associar uma política, que é a política de, por exemplo, criar instâncias EC2 para um usuário específico. Então você vai quebrar meio aquele esqueminha que a gente mostrou de sempre criar usuário e vincular o grupo. Você vai associar a política ao usuário. Isso a Amazon até limita você quanto às políticas em linha, tá bom? Então faça isso, mas em exceção, tá? Isso na prática fica bem claro, talvez aqui fique um pouco mais abstrato. Use níveis de acesso para revisar as permissões do IAM, tá? Então sempre rever isso, sempre ver se o usuário está tendo acesso só àquilo que ele precisa. Configure uma senha forte, não vale 1994, Brasil, o que o Brasil foi? Pentacampeão, né? 2002 e assim vai, tá? Então não cria essas senhas tipo Guilherme 123, minha senha nem é um Guilherme 123, é um 12345, mentira, tá? Crie senhas fortes, use o LastPass como eu disse antes. Use funções para aplicativos que são executados em instância do Amazon EC2, funções é aquilo que eu falei um pouquinho antes, então se a instância EC2 precisa acessar recursos, você cria isso através de roles. Isso é bem legal na Amazon lá. Quando você associa um role, você fala, olha, instância, você pode acessar esse recurso, é automático, ela começa a acessar tudo. Use funções para delegar permissões, não compartilhar chave de acesso, poxa vida, troque as credenciais regularmente. Se você forçar isso lá na configuração do IAM, você vai forçar os seus usuários a fazer isso, não tem jeito. Remova credenciais desnecessárias. O usuário saiu, brigou com o chefe, tira o acesso dele. Use condições de política para segurança extra. Então, dá para fazer muita coisa aqui. Monitorar atividades em sua conta AWS através do CloudWatch, ver quem está tentando acessar sua conta, se está dando algum problema ou não. Beleza? E a apresentação de vídeo sobre as melhores práticas do IAM. Se você está estudando para ser um arquiteto de soluções, a Amazon tem alguns white papers que dizem como você pode ser um embaixador da segurança dentro da sua corporação, tá? Eu vou parar um pouquinho aqui a parte dos slides. Eu vou abrir a minha conta da Amazon, tá? Ontem eu falei um pouquinho sobre isso. Eu quero falar um pouco mais hoje para a gente ver tudo isso que eu falei. Às vezes fica um pouco mais vago, né? Quando a gente está num PowerPoint aí. E eu quero mostrar isso na prática para vocês, tá bom? Deixa eu só abrir aqui no meu computador. Como eu tenho muitas contas, eu não quero realmente, de repente, expor alguma informação de cliente aqui. Beleza, já está certo aqui. Deixa eu mudar para cá. Legal. Então, ó, esse aqui é o console da Amazon, tá? Eu tô numa região chamada US East 1. Falei de regiões numa outra aula, tá? E eu tenho essa minha conta aqui. É uma conta separada. Eu estou usando o LastPass. Então, essa é uma senha forte, confia em mim. Eu vou entrar. E aí ele pede o MFA, tá vendo? Esse é o MFA. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui sem mostrar muita coisa. Deixa eu ver se dá. Acho que dá. Então, esse é o código MFA, ó. Acho que aqui, tá? Então eu vou digitar esse código. Então esse aqui é o Google Authenticator que eu falei para vocês. Ele serve para Amazon e para tudo. Então, ó, missão de hoje, hein? Depois da live, vai lá ativar o MFA. E aqui estou no console, tá bom? Esse meu usuário tem acesso a tudo. Então eu vou aqui em serviços. O IAM está dentro de segurança.
identidade e compliance. Se você está me assistindo pela primeira vez, eu gosto e prefiro por razões cabalísticas, por razões técnicas, de usar o console da Amazon em inglês. Por quê? O meu foco é fazer você entender a Amazon, ficar muito, muito bom na prática e tirar a sua certificação no final dessas lives todas que eu estou fazendo, tá bom? E a prova de certificação é em inglês, então se você acostuma com os termos em inglês, fica mais fácil na hora da prova. Você viu que ali no slide eu mostrei funções, né? E isso não tem na prova, você não vai ver e não é nem em português, né? Então, use o console da Amazon em inglês, tá bom? Pode ser que, de repente, para ler uma documentação seja um pouco mais complicado, mas aqui usa em inglês, beleza? Ó, esse meu usuário, ontem a gente criou um usuário, né? Agora que eu acabei de lembrar, eu criei um usuário funcionário 1, só que eu não tenho mais a senha dele, né? Então não vai adiantar muito. Então aqui no dashboard, ó, aqui no dashboard eu consigo ver. Esse aqui é o link para o meu console. Esse é o número da minha conta. Isso é uma coisa confidencial também, tá? Geralmente quando você vai assistir aula, a galera dá uma suprimida no número da conta, porque isso pode ser uma brecha de segurança, mas essa minha conta aqui tá tranquilo, tá favorável. Eu tenho aqui o tanto de usuários, grupos, os roles e assim por diante, tá? Aqui, ó, eu não tenho o MFA cadastrado para esse usuário na conta root, tá? Então, né, do tipo faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, mas essa conta aqui é pra gente destruir tudo mesmo, tá bom? Eu criei usuário individual, que é esse que eu estou acessando agora, eu tenho grupos, certo? Eu não tenho password policy. Então vamos lá ver a primeira coisa que eu falei para vocês lá no slide. Eu vou aqui, ó, em account settings, eu não sei se está bom o tamanho. Deixa eu aumentar um pouquinho. Acho que ficou melhor ou ficou pior. Vou deixar aqui no meio tamanho. Se estiver ruim, vocês me avisem no chat, por favor. Então aqui, ó, account settings, e aqui dentro eu posso setar o password policy, que é aquilo que eu falei para vocês. Então eu posso falar que o password tem que ter no mínimo 6 caracteres, que ele tem que ter letra maiúscula, letra minúscula, pelo menos um número, pelo menos um alfanumérico. Eu posso habilitar que o password vai expirar. Eu posso que depois que ele expirar, o administrador que tem que setar. Um pouco estranho, mas tem empresas que fazem isso. Permitir que o próprio usuário, né, mexa com a sua própria senha e prevenir que você use sempre a mesma senha. Isso aqui é o terror de todo usuário, porque você tenta ficar usando a mesma senha ou mesmo parecida e a Amazon acaba não deixando, tá bom? Então aqui são as configurações que eu mostrei ali, bastante poderoso, tá? Aqui a parte de tokens e endpoints não vou entrar, porque isso é uma coisa meio avançada que não vem ao caso agora. Isso está presente mais se você for fazer a certificação, claro, coisas mais avançadas, tá bom? Dentro de usuários, eu tenho esses 3 usuários. Esse é o usuário que eu estou acessando. Esse aqui é um usuário do CLI. O CLI é a linha de comando da Amazon. Então eu criei um usuário específico só para usar via linha de comando, apesar que todos eles estão dentro do grupo Full Admin Group. Os grupos, então eu vou entrar aqui num grupo nesse Full Admin. Dentro do grupo eu tenho as policies, aquilo que eu falei para vocês que a Amazon chama de função lá na documentação. Dentro de cada grupo eu tenho N policies, tá? No caso aqui, essa policy chama Administrator Access. Quando você vê esse ícone amarelinho, isso significa que a Amazon pré-criou essa policy e ela está disponível para eu usar. O que eu posso fazer? Posso dar um Show Policy e aqui tem o nosso amigo JSON, tá? O JavaScript Object Notation. Então, essa versão é algo fixo, tá? 2012, não tem nada a ver, não se prenda a isso, não quer dizer que isso é velho ou está desatualizado. E aqui é a própria política. Então você tem o efeito, que é permitir, allow, ou negar, que é deny. Você tem a ação, no caso aqui, lembra que isso aqui é um full access, então posso fazer todas as ações, isso é asterisco, e posso fazer com todos os recursos asterisco também, tá bom? Então esse é um documento simples, mas esse documento pode ficar gigantesco, bem detalhado. Vou criar um grupo aqui, ó, pra gente ver como é que é algo mais granular. Então vou criar um grupo aqui, como eu estava dando um exemplo lá, ó, gerentes. Próximo passo, eu vou colocar aqui as
políticas. Tá vendo essas políticas aqui, ó? AWS Lambda Basic Execution. Quando eu crio uma função, numa das aulas eu criei funções e cada função Lambda cria um role, por isso que não tem o iconezinho amarelo. Isso significa que foi criada não pela Amazon, mas sim pelos meus próprios recursos, tá bom? Eu vou pegar um read only aqui, read only, só para a gente ver. Vou pegar aqui, ó, o Cognito read only, só para a gente poder ver a política, tá? Vou dar um próximo, criar grupo, maravilha, criei um grupo, não tem ninguém dentro desse grupo, tá? Clicando nele, eu venho aqui nas políticas e eu posso dar um show policy. Olha a diferença. Então eu tenho um efeito permitir e a ação, ele está colocando, ó, describe, esse aqui é o nome do serviço, Cognito. O Cognito é como se fosse um AD, para quem tem experiência com a Microsoft aí. Ele é onde você faz autenticação e autorização de usuários. Então, o Cognito, você tem o describe, e aqui são as funções, ó, get, list, etc, assim, ó, o Cognito sync. Então, aqui tem ações específicas que esse usuário vai poder fazer dentro do Cognito. Então, isso aqui pode virar realmente bastante extenso, tá? Na questão do recurso, eu poderia também filtrar, falar que só um certo tipo de recurso, que esse usuário só pode fazer um certo tipo de recurso. Ó, eu posso também atachar uma nova policy. Vamos pegar um write aqui, só para vocês verem. Vou pegar o X-Ray. O X-Ray é utilizado para fazer debug de aplicações, tá? E aí você tem um pouco diferente aqui. Então, essas linhas você acha na documentação da Amazon, mas se você usar o console já te ajuda com esse tipo de coisa, tá bom? Em exames de certificação, cai esse tipo de coisa. Eles te mostram uma policy e falam o que essa policy faz. Ela permite acesso, não permite. Acontece de assim, coisas situacionais, né? O usuário fulano de tal está tentando acessar a Amazon e não está conseguindo, e essa é a policy associada ao usuário dele, o que tem de errado, e você tem que falar o que está de errado. Beleza? Então, legal. Ó, posso associar usuários aos grupos. Então, ao criar o usuário, eu já associo a grupos, mas eu também posso associar esses usuários posteriormente, depois de criar o grupo. Eu posso colocar aqui todos os meus usuários e vou dar um add users. E aí meu grupo vai ficar com 3 usuários. Beleza? Usuários em si, eu mostrei na aula de ontem, só para a gente não repetir a mesma coisa. Corre lá e vê, na parte final da aula eu mostro como criar usuários, as diferenças entre acesso de console, secret key e access key. Aqui a gente tem os roles, tá? Então, muitos aqui são criados pelo próprio serviço, a minha função, tá vendo? Coisas que eu uso nas aulas. Posso também criar um role manualmente, e aqui é a coisa um pouco mais complicada. Lembrando que roles dá acesso de recursos para recursos. Então, eu sempre falo, por exemplo, eu quero dar acesso da EC2, ou quero dar acesso para a Lambda, por exemplo. Vamos selecionar EC2. Vamos lá, amiguinho. Não? Tá, já selecionei, eu não vi. Próximo, as permissões. Então, vamos lá, colocar EC2. Olha o tanto de políticas que existe, né? Muita coisa mesmo. Então, eu quero dar acesso somente à leitura. Posso colocar as tags, falei das tags ontem. Vou colocar o nome do role aqui, my role custom aula, misturando inglês com português. E posso colocar aqui os limites, né? Isso não vou entrar nesses detalhes, mas pode colocar limites específicos, né? Você pode acessar coisas específicas, serviços específicos, e você pode entrar de uma maneira bastante granular aqui. Deixa eu pegar um que já existe, ó. Vou pegar esse aqui. Por exemplo, esse meu role, eu sei de cabeça porque eu estava brincando com isso, é usado por uma função lambda. Essa função lambda precisa ter acesso à fila, que é o serviço chamado SIS, né, que é o serviço de fila da Amazon. A minha função precisava acessar a fila para pegar dados dessa fila. Desculpa, SIS é de e-mail, SQS é da fila, tá? Então, a minha função, ela vai numa fila, pega a informação e manda um e-mail para o usuário. Por isso que eu tenho uma role vinculada a essa minha função, e essa função usa o SQS e o SIS, que é o serviço de e-mail. Beleza?
As policies, como eu disse, você tem a lista aqui pré-definida pela Amazon. Identity Providers já é uma coisa para usar autenticação SAML. Não sei se vocês estão familiarizados com isso, mas quando você faz, por exemplo, sabe quando você vai criar uma conta num site e tá lá, você quer logar com o Facebook, aí você não precisa preencher algumas coisas. Eu quero usar minha conta do Google para poder criar essa conta aqui no e-commerce. Então é isso, essa integração entre serviços, Gmail, Facebook, etc. e a Amazon. Você pode vincular essas permissões. Isso é legal, por exemplo, se você já tem uma base de usuários que já tem as senhas de rede, por exemplo, você configura aqui no IAM, eles não vão ter uma senha nova dentro da Amazon, tá bom? É usado em grandes empresas. Isso aqui não é assunto de prova do Associate, tá? É assunto de prova do Professional. Alguns relatórios, etc. e tal. Eu acho que eu cobri tudo o que eu queria falar sobre o IAM, principalmente nessa parte de roles. Nas aulas, nas próximas, eu vou acabar falando de outros serviços. A gente vai ter que voltar aqui para criar algumas coisas, mas essa é a base que eu preciso que vocês tenham para a gente prosseguir nas aulas. Beleza? Alguma dúvida? Ficou alguma coisa meio estranha sem explicar ou tá tudo certo? Se tiver tudo certo, dê 3 pulinhos. Se tiver alguma coisa errada, dê 2 pulinhos. Mentira. Manda alguma pergunta no chat pra mim, ou só tá tudo bem, que eu sou meio sentimental, eu fico esperando que vocês interajam comigo. Enquanto vocês interagem comigo, eu quero te fazer um convite para entrar no meu canal do Telegram, guilhermeferreira.com.br/Telegram. Criei o canal, tô sozinho, eu e o canal lá. Lá eu faço a divulgação dessas aulas, divulgo o meu dia a dia aqui na Europa, como é que eu faço aqui na loucura do dia a dia trabalhando com a AWS. Também é um canal mais próximo para a gente trocar uma ideia. Então, guilhermeferreira.com.br/Telegram. Se você ainda não curtiu meu canal aqui, não se inscreveu, se inscreve. E tem as redes sociais também, claro, me siga nas redes sociais. Beleza, enquanto vocês pensam o que me perguntar, eu vou só pegar esse usuário que eu criei ontem, ó. Eu vou gerar uma senha nova para ele. Lembrando que quando eu crio senhas para usuários, eu não tenho mais acesso à senha, então eu estou criando uma nova. Então tá, eu vou apagar esse usuário, depois não tem problema. Se eu fosse um administrador de sistemas, eu teria que mandar essa senha por e-mail. Tânia, eu vou colocar a descrição, tá? Depois da live eu coloco o link do Telegram na descrição do vídeo. Eu vou rapidinho só mostrar um negócio para vocês aqui, ó. Vou criar essa senha nova. Criei, dei um copiar, vou sair dessa conta, vou dar um logout, espero que ele já me mostre, beleza. Vou colocar aqui, ó, meu usuário é funcionário 1, vou colar a senha, e ele logou, tá? Você vê que ele não pediu o MFA, porque esse usuário está sem o MFA ainda, tá? Eu sou uma pessoa carente. Tá, sou uma pessoa carente mesmo. Eu sou sentimental, por isso. Então, esse usuário não tem o MFA, tá bom? Então, nesse caso, e esse é outra coisa, esse usuário está com acesso full, por isso que eu estou conseguindo ver tudo aqui, ó. Se eu entrar aqui em usuários, em funcionário, posso cadastrar o meu próprio MFA, tá? Então, ó, aqui, ó, Signed MFA Device, não tem nada associado, e posso clicar em Manage, e ele vai criar aqui. Vai me guiar, né? Imagina que eu sou um usuário, um funcionário, ele vai me guiar como eu crio o MFA. Eu tenho 3 tipos de MFA. O MFA virtual, que é o que eu falei para vocês, que é um aplicativo que você instala no seu celular. E você tem os hardwares, né? Então são aqueles tokens e tal. Eu não sei se ainda é utilizado isso em bancos, eu acho que não, né? Temos 2 bancárias aqui, acho que não são mais utilizados. Mas você tem MFAs de hardware utilizado em outras situações. Essa empresa aqui, a Gemalto, né, ela é bem conhecida mundialmente, você pode usar esses devices. Eu pessoalmente nunca usei esses dois, sempre uso o virtual. Então eu vou selecionar o virtual aqui, ó. Eu tenho no meu celular
aquele aplicativo do Google que eu mostrei para vocês, e eu vou aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar sem mostrar nada, não vai dar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um Show QR Code, eu vou lá no meu aplicativo, vou colocar que é uma conta nova e vou escanear o QR Code com o meu celular. Automaticamente ele já mostra para mim um código. Eu vou digitar aqui, ó, 295709. Eu tenho que esperar ele, ó, já gerou outro código para mim. Ele gera um código a cada 30 segundos. Ele gerou um 44375 e eu vou dar um Assign MFA. O que acontece? Nesse momento, ó, esse Assign MFA Device está vinculado a esse software que eu acabei de vincular. Então, quando eu leio o QR Code, esse software sabe que tem uma ligação entre essas contas. O que eu faço aqui? Ó? Eu vou lá no Logout, no Sign Out, vou novamente fazer o login, que é funcionário 1, a senha, e aí ele pede o MFA, tá vendo? Então ele já habilitou o MFA, eu vou lá no meu software, 249, quando eu abro o software ele já mostra o MFA, tá? E vale por 30 segundos, 249397, enviar, e estou dentro da conta, tá bom? Então isso é um passo a passo aí de como você habilita o MFA para usuários na Amazon, tá bom? Quis mostrar isso, acho que faltou aí, para deixar realmente o conhecimento completo. Beleza, chegamos ao fim de mais uma aula. Muito obrigado por estar aqui comigo nesse momento. A gente se vê amanhã. Um grande abraço. Tchau.